Olha só o que eu estou fazendo aqui. Diferente de caçar alienígenas ou coisa parecida, hoje eu quero começar esse canal sobre música, rock and roll, fotografia, aquilo que a gente tanto ama, respira desde pequenininho. E nesse vídeo eu quero começar contando um pouco da minha história com o rock and roll e, claro, com a fotografia de shows, que é o ápice da minha dopamina, sem sombra de dúvidas, logo junto do café. Bom, espero que vocês fiquem à vontade aqui no meu habitat natural, aqui no meu canto fotográfico. Nas paredes aqui onde eu moro respira música, né? Eu faço isso há longos anos e na música, desde que eu nasci, eu tô inserido nesse meio, né? Já que o meu pai é músico, venho de famílias de músicos, então não tem como escapar disso. E o rock and roll me encontrou, eu encontrei o rock and roll quando eu era pequenininho e desde sempre tô nesse meio. Porém a fotografia, por obra do destino, me colocou cara a cara com essa galera do rock and roll que a gente tanto ama. Nesse primeiro episódio eu quero falar um pouco sobre como tudo isso começou, que eu acho que tem muita gente que também tem essa curiosidade de saber como que eu fui acabar no palco com os Rolling Stones, ou como fotografar o Kiss, ou como chegar perto desses artistas. E tem muito trabalho nisso tudo, tem muitas escolhas, deixar muita coisa de lado, uma vida que a gente escolhe e que a gente precisa arcar com as consequências, né? Muitas vezes as pessoas acham que é uma festa, uma eterna festa, fazer foto de música, é bem ao contrário. Tem que ter muita disciplina, né? Afinal, você está ali cara a cara com artistas amados, idolatrados por todos no mundo inteiro. Então, a última coisa que eles querem é alguém tendo chilique na frente deles, né? Então, eu acho que faz parte da pessoa, do perfil da pessoa ter essa vibe de trabalhar pensando em mais uma pessoa normal como qualquer outra, uma pessoa que tem os mesmos problemas que nós. A única diferença entre eles e nós é uma pilha de dinheiro, né? E muitas vezes uma liberdade que eles sonham bastante e não tem mais. E a gente ainda pode ter. E eu sempre coloco essa linha entre a música e a fotografia, principalmente para quem é músico e fotógrafo, que os dois podem andar juntos, os dois podem trabalhar juntos. E a gente tem essa opção de estar junto do rock and roll, estar perto do rock and roll, mas não precisar sonhar em ser um rockstar como a gente poderia sonhar algumas décadas atrás, né? Eu venho de bandas, né? Eu tenho banda e a gente sabe que lá na juventude tem aquele sonho de criar uma banda para ficar famoso. Existia isso lá no início dos anos 2000 e isso foi se perdendo. Hoje em dia, né, a música não é mais a mesma coisa, mas aquele sonho de estar em cima do palco eu consegui adaptar ele, né? Eu consegui transmutar isso. Em vez de estar ali em cima do palco, ou pelo menos ficar lutando por algo que é muito raro de acontecer aqui no Brasil, eu resolvi adaptar isso, né? Acabei indo para a fotografia e acabei indo para os palcos junto com as bandas gigantescas de milhões de discos vendidos que eu tanto amo. Eu consegui ficar entre o meio disso, entre aquele público de um lado, gritando, alucinado, e a banda que a gente mais escuta, a banda que a gente mais ama na vida, ali do outro lado, e no meio, no fogo cruzado, com uma câmera na mão e tempo cronometrado para fazer as fotos. Muitas pessoas acham que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer as fotos ali, mas não tem. A gente tem contrato com as bandas, com as produtoras, com as empresas que administram esses malucos. E a gente precisa fazer o nosso trabalho dentro do tempo estipulado. Espera aí que tem um bichinho aqui, bem na lente. Sai, bichinho. Na lente não, né? Tem muitos colegas de trabalho que tiveram encrenca com isso, de câmera quebrada. O bichinho tá indo aqui, cara.
Agora foi. Câmera quebrada, já aconteceu briga entre produtor, entre seguranças, entre fotógrafos e produtores, enfim, tem todo tipo de assunto que dá para colocar nos próximos vídeos, tá? Isso aqui é só um resumo do que vai vir pela frente. Já teve câmera quebrada, sabe o que é quebrar uma câmera? Quebrar uma lente assim, ó, no meio da câmera e do corpo, só porque você não quis parar de fotografar o que tinha que ter parado de fotografar. Isso é o que acontece nos shows, né? Então a gente tem sim vários pontos dentro de um grande espetáculo que precisam ser respeitados, e muitas pessoas não viram fotógrafos de shows porque não sabem respeitar as leis, as regras colocadas. Ah, mas eles são muito estrelas, os artistas são muito rockstars ainda. Não, é muito ao contrário. Os artistas quase sempre, 95%, 97% das vezes, são os mais camaradas, os mais humildes estão ali. O que acontece é que tem uma produção por trás disso tudo que cria um grande muro, uma grande barreira para barrar os malucos psicopatas que estão ali ao redor. Então é preciso, né? Muitas vezes eles querem chegar ali e conversar, ou muitas vezes trocar uma ideia com alguém, mas não dá. Porque são milhares de fãs, e entre esses milhares de fãs sempre tem os malucos, né? Vamos combinar. Então tem isso tudo que tem que ser colocado na balança. Mas nada disso é visto na hora que alguém chama para fazer fotografia. Eu comecei fazendo fotos em pubs, em casas de shows pequenos, na minha cidade natal, lá em Ibirubá. Quando eu peguei a câmera, quando eu saí dos estúdios fotográficos, eu trabalhei um tempo lá dentro com o pessoal, editando casamentos, festinhas e todo aquele clássico das empresas de fotografia. Quando eu saí e fui por conta, eu falei, eu quero fazer alguma coisa diferente, bora lá, meter fogo no mundo. Peguei a câmera e fui fazer fotos noturnas. Eu falei, olha, era uma época, isso foi em 2009, 2010, era uma época que as casas de eventos estavam fazendo muitas festas e coberturas fotográficas, né? Existiam aqueles sites onde tinha as galerias e todo mundo adorava no outro dia da festa ir lá procurar a foto para postar no Orkut, para postar no Facebook, né? Quem aí já é um pouco mais daquela época vai entender. E eu fazia isso, eu ia lá, fotografava na noite e colocava na internet, né? Então eu ia nas casas de shows, os pubs. Eu lembro que eu acho que o primeiro show que eu fiz foi no Bugatti Pub em Ibirubá. Para quem não conhece, era uma casa de show rock and roll muito massa que tinha lá em Ibirubá. Não sei se tem ainda. Tava tocando a banda Cooks. Eu não lembro se era Black Cat ou Cooks. Eram bandas gaúchas que faziam covers, né? Mas à noite agitavam pra caramba, né? Até o batera da Cooks, Cassinho Brasil, né? Mora aqui na minha cidade, toca comigo na banda aqui, e a gente, né, acabou ficando amigo nos primeiros corres de fotografia, e a gente tá aí até hoje aí fazendo barulho, né, com a banda e lembrando dessas histórias aí das noitadas de rock and roll. E no meio disso, eu fui fazendo foto aqui, foto ali, e fiquei por alguns bons anos fazendo foto de shows de eventos, de casas de shows, casas de até 1.500 pessoas, que a gente costuma dizer, né? E foi em 2012 que eu arrisquei o primeiro grande show internacional. E adivinha de quem? Do Kiss. Minha banda preferida desde os 10 anos de idade, caiu a ficha que eu podia fazer a fotografia do Kiss. Eu falei, bom, eu tenho uma experiência na noite eu já tinha alguns anos de experiência na noite, eu acho que eu posso encarar essa. Mas eu fui muito descrente. Nessa época eu tinha parceria, amigos de dentro do Cifra Club, o Gustavo Moraes, querido lá de Minas. Eu pedi para ele se a gente poderia trocar essas figurinhas para credenciamento de imprensa. Depois eu fui atrás do credenciamento de imprensa, né, que acontece, enfim, a gente vai vendo as produtoras. Sabe quando lançam um cartaz de um show? Lá tem um monte de nomezinhos, são as produtoras. É ali que muitos esquecem de ir, que é onde acontece o credenciamento de imprensa. Eu fui ali, fui um a um, mandando e-mail, explicando pra lá, pra cá, como fazer isso.
Quem me deu essa dica foi meu querido Marcelo Rossi, um dos maiores fotógrafos de shows do Brasil, né? A quem eu sou grato para sempre, né? Por ter me colocado em grandes momentos assim do rock and roll internacional e ter confiado sempre em mim e na entrega do material, né? Não adianta só ir lá e fotografar e depois sumir na neblina, né? Também um grande abraço pro Marcelo, um dos maiores fotógrafos que eu conheço. E ele me deu essa mão, me deu esse guia, assim, Tom, tu precisa achar veículo de imprensa. Beleza, eu tinha o Cifra Club, que muitos aprenderam a tocar violão no Cifra Club, né? Eu tinha o Cifra Club News, fui lá, coloquei o Cifra Club como credenciamento de imprensa, Gustavo também topou, a gente trocou essas figurinhas e eu comecei a montanha-russa dos shows. Foi aí, então, que eu tive a primeira experiência na minha vida, logo justo com o Kiss. Se tem um negócio para testar o psicológico, é você fazer o seu primeiro show internacional com a banda que você mais ama. E o Kiss testou meu psicológico valendo, porque ali a perninha tremeu. Ali foi difícil. Eu lembro que na produção, quem estava produzindo, Tesler, eu acho que era a produtora local, que estava cuidando da imprensa. E a produtora, muito querida assim, ela foi muito educada e explicou como é que era. Porém, quando eu comecei a girar em volta ali foi no Gigantinho, o show 2012 do Kiss, eu lembro que eu tive contato com alguns membros da equipe do Kiss. E aí apagou a ideia que eu era fotógrafo e veio o lado de fã despirocado à tona. E eu lembro a Débora Tesler. Querida Débora, muito obrigado sempre pela paciência e por ter me compreendido no meu primeiro show. E eu lembro que ali ela falou, te acalma, respira, senão tu vai sair daqui, senão tu vai embora daqui. E ela me ajudou muito ali e tal. Daí eu vi, né, até onde eu podia ir, como eu podia ir, que eu era fotógrafo, tinha tal tempo para fazer e tal tempo para entregar e não podia dar chilique ou mesmo pular uma grade ou subir o palco e abraçar alguém do Kiss, né? E claro, eu não fiz nada disso, fiz o meu trabalho certinho, tudo ok, fiz as fotos da minha vida. Eu lembro que teve muito perrengue. Primeiro disseram que não podia ficar na frente do palco, eu quase chorei, porque eu não tinha lentes teleobjetivas, eu não tinha aquelas lentes grandes para show. Eu tinha levado a melhor lente que eu podia e peguei emprestado uma grande angular do meu amigo Kleber Rezadori lá de Caxias do Sul. Um grande abraço, Kleber. Fui com eles até pro show. Eu não podia ter outro lugar para fotografar, tinha que ser na frente do palco. E foi assim que tudo começou, né? Caiu as cortinas, eu lembro até hoje o bombeiro pediu, quer me ajudar a descer as cortinas? É a cortina da minha banda preferida, aquela cortina gigantesca do Kiss, e eu lá. Quando caiu a cortina, eu ajudei a descer ela, peguei a câmera e comecei a clicar. E depois dali, desliga a chave e tu só lembra que tem que fotografar, que é o Kiss fazendo as poses, Paul Stanley, Gene Simmons, o Tommy Thayer, muito querido, todos, né? O Kiss é aquele espetáculo, não tenho o que falar, não é qualquer banda, não dá para comparar com qualquer banda, eles sabem o que estão fazendo, sabem que tem que se mostrar para os fotógrafos, então cada clique é um espetáculo. Eu queria ter, naquela época, naquele show, em 2012, em novembro de 2012, eu queria ter a experiência e olhar e o equipamento que eu tenho hoje para fazer aquilo lá. Eu tenho certeza que seria 10 vezes mais espetacular ainda, né? Mas eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha, e quem me ensinou isso também foi o Rossi, né? Faz o melhor que tu pode com o que tu tens. E é isso. Foi um show espetacular, Rosa Tatuada abrindo, do meu querido Jaques, foi fantástico também, um show de abertura espetacular, não podia ser melhor, né? Rosa Tatuada e Kiss. E foi um aprendizado, assim, o primeiro show foi uma aula de fotografia, foi uma aula de como trabalhar dentro do show, trabalhar dentro do rock and roll. Então, acredito que ali foi onde tudo começou e que abriu portas fantásticas, né? E principalmente uma delas, conversar com o Tommy ali, ele trocar e-mails, ele me pediu, logo depois do show, ele pediu se podia enviar umas fotos para ele, como não enviar umas fotos pro guitarrista do Kiss. E foi assim que começou tudo. Então foi uma loucura depois daí, foram anos incríveis. Eu quero contar aqui pra vocês, vou falar de todos os outros shows, como eu voltei a fotografar o Kiss. O Kiss eu já fotografei 5 vezes na minha carreira, posso dizer com substância, falar com substância sobre a banda, sobre o show,
como é fantástico sempre fotografar esses caras, profissionalismo de toda a equipe e alguns perrengues que eu passei com o Kiss também. Aqui tem um dele, dá pra ver aqui um pouquinho? Dá pra ver a cicatriz? Dá pra ver que tem uma cicatriz aqui? Eu vou falar dessa cicatriz mais pra frente, deixa... Calma que tem muita coisa para conversar, tá, pessoal? Esse é o primeiro vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu joinha aí, deixa o like aqui. Se você é fotógrafo, gosta de rock and roll, gosta de música, é o que a gente mais ama falar, então esse canal vai ser para isso, tá bom? Inscreva-se, deixe seu joinha, compartilhe com mais pessoas. Valeu!